sobre esses ataques, com relação a esses ataques, também não tem sido comum, a não ser que você esteja completamente avoado daquilo que está acontecendo. Mas quando nós estivemos ali naquele lugar e conversando com o rabino, nós percebemos que para cada um o Senhor tem um chamado específico. Você tem um chamado específico em Deus, algo que é para você fazer. E note uma coisa, o rabino, ele está ali naquele lugar há 20 e poucos anos, 26 anos. E uma das coisas, dentre várias que eles realizam ali, eu contei para vocês, uma delas é arrumar suporte, dinheiro, recursos, para que pessoas que são atacadas em Israel e perdem as suas casas, ou perdem as suas famílias, ou perdem suas empresas, seus negócios, esses recursos que saem daquela igreja, eles vão para aquele lugar e eles fazem diferença na vida daquelas pessoas. O rabino, então, ele teve uma orientação do Espírito Santo e ele decidiu se abrir para isso e para que essas coisas aconteçam. Então a nossa igreja aqui, como a igreja dele lá, tem uma influência na geografia, ela muda as situações, e por isso que o Espírito Santo está nos chamando a atenção a cada domingo, nos chamando a atenção dia a dia, para aquilo que nós precisamos fazer para que a geografia seja mudada, para que você seja abençoado, para que a sua vida seja cheia de poder. Ontem nós estivemos lá, conheci o pastor Paulo, Márcia, ele mandou um abraço para você, e ele estava me contando um pouquinho da história aqui. Perceba algo, quem estava dirigindo aqui precisou mudar de estado, e não havia ninguém para que se colocasse nesse lugar. Mas o Senhor tem algo para essa geografia e para este lugar. Nós não entendemos às vezes por completo, mas o que nós temos entendido, e aquilo que o rabino nos falou, olha, tem um povo separado para vocês, para o pastoreio de vocês, e eu quero compartilhar isso com vocês também vão pastorear essas pessoas, e por isso o Senhor está levantando a nós, a cada domingo, com palavras de exortação, palavras de posicionamento, palavras de decisão, e isso acontece dia a dia. E o Senhor falou muito forte também, com relação às nossas reuniões. Quando você não participa da nossa reunião, você fica com o teu tanque muito na reserva, você não tem forças para suportar. E eu falo isso com liberdade. O bispo está falando está falando porque eu não vim, porque eu faltei. Não é isso, você está sempre em liberdade. Nós amamos você e você está sempre amparado e pastoreado conosco, mas o Espírito Santo está falando, a cada reunião eu tenho algo novo para falar, até que você esteja cheio e nós possamos começar a funcionar aqui em dias de semana. Nós vamos para o congresso, para o simpósio, para a conferência, agora no final do mês. A igreja vai ficar fechada. Aliás, você das redes sociais, nós vamos transmitir diretamente. E por que nós vamos ficar fechados? Porque nós não temos ainda ninguém que possa assumir. Não é mesmo? Queríamos fazer uma reunião na quarta ou na quinta, mas a maioria ainda não pode assumir o compromisso de estar aqui. Por quê? Porque nós temos os nossos afazeres, nós temos o nosso trabalho. Então, por isso, não abra mão de estar aqui aos domingos, amém? Não abra mão, venha, bispo, eu preciso sair cedo. Você sai, você tem a liberdade, mas se alimente com aquilo que o Senhor tem colocado sobre você, tem disponibilizado, para que você se alimente e seja cheio do Espírito Santo de Deus. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país, é uma guerra, e ela está completamente ligada ao mundo espiritual. A mentira, ela tem tentado prevalecer, a mentira, ela tem acontecido desde muito tempo da nossa história, mas nunca como antes. Ela tem sido tem mostrado tanta força e tanta vontade de se inserir na sociedade e em meio às pessoas. Mas saiba de uma coisa, tudo o que está encoberto, ele começa a ser revelado. Então, quando nós nos levantamos como igreja, quando nós nos levantamos e decidimos andar com Deus, nós recebemos Jesus na nossa vida, não há nada que vai ficar encoberto, porque é revelado, e o Senhor revela sobre nós, e o Senhor revela para nós, e o Senhor revela aquilo que nós como igreja precisamos fazer.
no nosso papel de guardiões daquilo que é o reino de Cristo, e você é participante desse reino. Os dias são maus, a vinda do Senhor está próxima, mas o amor e a esperança, a presença de Deus está sobre a sua vida, e isso se renova a cada dia, amém? E por que eu estou dizendo isso? Não é porque, bispo, você já está falando aí pela segunda vez que os dias são maus, porque mesmo que você esteja andando com Cristo há pouco tempo, você precisa começar a perceber como o inimigo tem atacado as vidas, como o inimigo tem atacado a nossa nação. E então, desde essa viagem, não é? Eu tive uma confirmação no meu coração que nós precisamos lutar. E veja só, o Rabino não nos conhecia, ele nos viu ali naquele dia, na primeira vez, e aquilo que ele falou vem reforçar aquilo que o Senhor já havia colocado no coração da apóstola Débora, que havia colocado no nosso coração, eu e a bispa, de que há um povo que precisa receber do Senhor, e há um povo que precisa andar nos caminhos com Deus. Então, quando nós estamos com Cristo, mesmo por muito tempo, ou por muito tempo, você já consegue perceber, em primeiro lugar, que o amor a Cristo de muitas pessoas está esfriando. Então, se nós sairmos na rua e falarmos a respeito de Cristo, muitas pessoas vão dizer que conhecem, não é mesmo? Mas quantas pessoas decidiram andar com Cristo, e em algum momento de sua vida ela começou a andar com Cristo, mas em determinado momento aquilo começou a esfriar. E olha que isso não é uma novidade, porque a Bíblia ela nos revela isso. E por que a Bíblia nos revela? Ela nos revela para que nós tenhamos consciência e sabedoria de ir na contramão disso. As pessoas estão esfriando no seu amor com Cristo, mas eu vou aumentar o meu amor a Cristo. Eu vou amar cada vez mais, eu vou obedecer a cada vez mais. Então, nenhuma revelação da Bíblia ela vai ser algo para você ficar pensando como algo misterioso ou algo assim incompreensível. Mas não, a Bíblia ela nos traz a revelação plena e exata daquilo que nós, como servos do Senhor, precisamos fazer para andar com Ele. Em segundo lugar, as pessoas estão esfriando entre si. Entre o amor das pessoas. As pessoas têm hoje dificuldade em se relacionar. As pessoas têm dificuldade em esperar um pouquinho o caminhão de lixo fazer o trabalho que ele tem que fazer para depois ela passar com o carro. Aí ela desce do carro e dá um tiro no gari que estava ali trabalhando. Isso é um esfriamento tremendo de o amor das pessoas para com as outras. E claro, eu fui num extremo, mas as pessoas, elas brigam por qualquer coisa, elas não têm paciência, elas estão se esfriando, elas esquecem que elas, ao olharem para outra pessoa, elas estão olhando para um semelhante. As pessoas estão distorcendo os direitos, e isso vem do governo que já vem de lá e começa a se disseminar entre as pessoas. As pessoas têm se envolvido com coisas ilícitas, negócios que elas não deveriam fazer, mas hoje se torna comum. Grandes empresas, elas se envolvem numa ideia de se defender daquilo que é injusto, mas elas colocam coisas piores ainda em cima daquelas coisas, em cima de taxas, em cima de impostos, e tentando se defender dizendo, olha, eu preciso de alguma forma me resguardar disso que está acontecendo. Abre o seu coração a coisas que não são lícitas e que não vão fazer nenhum efeito a não ser prejudicá-las, e não buscam a justiça, e uma coisa está completamente ligada à outra. As pessoas estão deixando de amar a verdade, porque é muito mais conveniente, às vezes, eu contar algo ali que enrola a pessoa. E nós pregamos aqui há alguns domingos a respeito da cultura do reino, onde a cultura do reino, ela estabelece que eu preciso, e você também precisa falar aquilo que está estabelecido como verdade, e não ficar numa situação onde você tem que ficar, como dizemos aqui, passando um pano sobre aquela situação, onde eu não posso, não é ali magoar aquela pessoa, não é assim, porque senão eu vou perder essa pessoa de vez. Mas o que o Espírito Santo nos revela nessa manhã é que nós precisamos amar a verdade, e talvez você até possa medir as palavras com que você vai falar, mas você não pode de nenhuma forma deixar de dizer a verdade. Isso ele é agravado, sabe por que é pior?
que as pessoas elas deixam de falar a verdade, deixam de amar a verdade e começam a amar a mentira. E quando eu amo a mentira, eu estou amando aquilo que o inimigo propõe para as nossas vidas, aquilo que ele propõe para que não haja mais comunhão com Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque não é apenas um jogo de moral ou de, olha, fazer o certinho ou fazer aquilo, porque tudo aquilo que nós decidimos fazer e tudo aquilo que nós fazemos tem ligação direta com o mundo espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós cometemos no nosso dia a dia, ou vai trazer bênção para a sua vida, ou vai trazer maldição para a sua vida. Tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. Então, dependendo daquilo que eu me envolvo, dependendo daquilo com que nós pensamos, falamos ou fazemos, vai trazer uma consequência espiritual. E isso é muito sério, porque as pessoas, quando ficam longe da verdade, se envolvem com a mentira e aquilo fica camuflado, parece que está tudo bem, e ela não consegue entender que muitas coisas na sua vida começam a dar errado. Mas bispo, eu busco a Deus e eu oro e parece que as coisas estão dando errado. Não é que estão dando errado. Quando você é um servo de Deus, uma serva fiel e você busca a Deus, o Senhor vai tirando coisas da sua vida que não são boas para você, que não são lícitas e que vão fazer com que você se afaste do caminho dele. Mas quando uma pessoa, ela deixa a verdade, ela começa a praticar a mentira e ela ama a mentira, essas consequências elas se tornam em perdas para a sua vida. E isso não são só coisas materiais, começa a perder na mente, começa a perder no seu convívio. E por isso que eu já alertei aqui vocês hoje, nessa manhã, há uma série, já há uns 5 domingos que o Senhor tem chamado a nossa atenção. E quando eu falo chamando a nossa atenção, eu me coloco em primeiro lugar. Porque estar aqui não é sinônimo de que eu seja melhor do que vocês, que eu seja o bonzinho e que eu faça tudo correto, não. Mas quando nós estamos aqui, o Senhor fala primeiro comigo e fala como está a sua vida. Você está pregando a palavra e o que você tem feito? Você está pregando a palavra e está me levando o meu nome, o que você tem feito da sua vida? O Senhor cobra de nós hoje uma decisão e é andar com Ele todos os dias, andar com Ele a cada dia. Andar de forma correta é andar com Cristo. Andar com o Senhor, Ele exige abnegação, exige deixar de lado muitas coisas, exige renúncia pessoal. Lucas 9, 23, a palavra do Senhor, ela nos diz, Lucas 9, 23, amém? Diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O Senhor revelou esse versículo porque, note bem, tome cada dia sua cruz. Então tem duas partes que nós precisamos entender aqui. É cada dia. Cada dia eu busco ao Senhor. Cada dia eu cresço mais. E a palavra aqui, tome a sua cruz. O que a cruz representa aqui nesse texto é um peso, aquilo que Jesus carregou até o Calvário e depois ele foi pregado ali nela. O que está atrapalhando a sua vida? Qual é a cruz que você está carregando e você não precisa mais carregar? Qual é a cruz que volta e meia você vê ela jogada ali no chão porque o amor de Cristo já fez com que você colocasse ali e ela insiste em dar um tchauzinho para você, e você vai lá e pega aquela cruz novamente. O que tem atrapalhado a sua comunhão com o Senhor? O Senhor te chamou nessa manhã aqui para reavivar você, amém? O Senhor te chamou nessa manhã para te dar ânimo novo, redobrado. O Senhor te chamou aqui para que a tua esperança nele nunca seja abalada. Eu declaro sobre a tua vida, a esperança do Senhor na sua vida nunca vai ser abalada, em nome de Jesus. Quem anda com Cristo nunca perde o ânimo.
você vai perder muitas coisas. Você vai perder o teu jeito, você vai perder aquilo que te atrapalha, você vai perder aquilo que você tinha que carregar todo dia e você nem entendia mais o porquê que você estava fazendo aquilo. Você vai perder tudo aquilo que era ataque do inimigo sobre a sua vida e você vai andar com Deus, você vai andar com Cristo todo dia, em nome de Jesus, porque o convite diário do Senhor está sobre você. O Senhor te convida a um banquete todos os dias. O Senhor te convida a cear com Ele todos os dias. Fique de pé, Lucas 14, no versículo 16. Aleluia. Está muito duro aí, irmãos. O amor de Deus está sobre você, amém? Aguenta firme aí que você vai sair vivo. Em nome de Jesus. Eu fui o primeiro, eu tive que sair vivo aqui dessa palavra, o Espírito Santo ministrando para mim aqui, amém? Lucas 14, 16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. Ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Pode se assentar. Todo banquete com Cristo é profético. Todo banquete com Cristo, ele tem um significado. Aliás, todo banquete, todo lugar que você for convidado para comer, essa pessoa tem uma abertura com você. Ela quer ter um contato maior com você. Em almoços, em jantares, muitas coisas são resolvidas, muitos negócios são fechados. A pessoa ela consegue fazer ali com que a sua ideia ela seja explanada e conhecida por todos. Quando alguém te convida para comer, quando alguém te convida a sentar à mesa, tem um significado, porque aquela pessoa está querendo que você tenha uma maior comunhão com ela. E esse texto ele parece em um dado momento simplório, porque ele parece assim mostrar apenas a ingratidão de algumas pessoas que foram ali a cada uma arrumando desculpas, não é? Ou em dado momento, a simplicidade do texto parece mostrar de alguém que ficou irado. Como pode essas pessoas me esnobarem? Como pode essas pessoas não quererem, não aceitarem o banquete como esse, não aceitarem cear comigo? Tudo de graça, boca livre. Como pode essas pessoas não quererem vir aqui? A pessoa gastou um dinheiro, preparou as coisas, reservou um tempo para preparar aquilo e as pessoas não quiseram ir. Mas Jesus responde de modo simples, algo que é grandioso e algo que é profundo. Lembre-se, vocês se lembram, não é? O Evangelho de Cristo, ele parece simples, mas ele é profundo. O Evangelho de Cristo, ele é algo que toca os nossos corações, porque ele fala muito próximo ao nosso dia a dia e às coisas que nós fazemos. Então, por que Jesus ele propõe essa parábola? Em primeiro lugar, a gente precisa notar que Jesus estava aqui numa sequência de acontecimentos. Você depois lê lá Lucas, você pode começar no capítulo 14 mesmo, ou no 13. Jesus ele faz algumas coisas ali. Jesus, em primeiro lugar, nessa sequência, nesse dia, ele vai comer com fariseus. Jesus, ele confronta quem? Em primeiro lugar, ele confronta as pessoas que achavam e queriam dar ideia para aquilo que Jesus deveria fazer. Porque os fariseus, naquele tempo, aqueles que representavam de uma maneira muito forte toda uma religiosidade, pessoas que achavam que andar certinho diante de Deus iria trazer para elas um benefício.
Mas andar certinho diante de Deus significa estar cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as coisas são discernidas pela nossa mente, porque o Espírito Santo fala para nós aquilo que nós precisamos fazer para ter comunhão com Ele. Amém? Então Jesus, Ele confronta aquelas pessoas que o criticavam. Como pode Jesus? Agora o Senhor de novo vai comer com fariseus, e Jesus come com fariseus e confronta os fariseus, porque eles se acham maiores do que todos. E note uma coisa, já de cara, Jesus, ele vem nessa sequência e ele vai então comer com os fariseus. O que ele estava mostrando ali, olha, eu quero ter comunhão com vocês e vocês precisam deixar de lado toda a religiosidade. Jesus queria fazer um acerto com eles, Jesus queria fazer um concerto com aqueles homens. E na medida em que a história se desenrola, nós não vemos nas Escrituras que aqueles homens, eles compreenderam aquilo que Cristo estava fazendo. O Senhor está chamando ao banquete hoje. O Senhor está chamando a cear com Ele, em nome de Jesus. Aí Jesus vai e cura um homem hidropônico. Aqui na Zona Leste a gente fala aquele da barriga d'água, é isso aí, Carol? Que retém todos os líquidos. E esse homem estava doente. Aí Jesus olha para esse homem e cura esse homem. E Jesus, para confrontar ainda mais, isso era num sábado. O fariseu queria, não é, se descabelar ali. O fariseu queria agora julgar ainda mais a Jesus. Como pode fazer isso num dia de sábado? O Senhor Jesus está confrontando as nossas vidas dia a dia. Porque quando o Senhor Jesus nos chama a cear com Ele, Ele está abrindo aquilo que são as suas bênçãos sobre as nossas vidas, amém? E parece até uma palavra de ceia, não é? Mas nós estamos abertos para aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para as nossas vidas. E não deixe de vir domingo que vem, porque falando em ceia, nós vamos cear domingo que vem, em nome de Jesus. E olha que coisa ainda mais profunda, porque parece simples, mas Jesus, ele traz até etiqueta para as pessoas. Você vai ver lá que Jesus, ele começa a falar com as pessoas a respeito de um casamento, e ele fala, olha, vocês parem de ser mal educados, e quando vocês chegarem no casamento, vocês sentarem nos primeiros lugares, porque certamente há pessoas, não é, que precisam sentar naqueles lugares, talvez as testemunhas, ou convidados especiais, os pais, precisam sentar naqueles primeiros lugares, e as pessoas na sua arrogância, queriam sentar nos primeiros lugares. E o que isso nos mostra? O Senhor Jesus, com o seu amor, Ele tem uma coisa assim tão especial conosco, que Ele quer ensinar para nós até as coisas mais simples, daquelas que são mais profundas. E você imagina assim, mas Jesus ensinava até sobre etiqueta. Ensinava. Jesus quer ensinar até sobre etiqueta para nós, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos ceando com o Senhor, nós saberemos exatamente como agir na presença do nosso Deus. Por isso que nós aqui durante o louvor falamos para você, levante as suas mãos, solte a sua voz, porque nós estamos assentados à mesa do Senhor, e quando estamos na mesa do Senhor, nós somos livres para falar, nós somos livres para expor as nossas ideias, e nós estamos em tanta liberdade que o Espírito Santo de Deus, Ele começa a falar conosco, que a voz de Cristo entra nos nossos corações, Ele começa a nos ensinar aquilo que ainda nós não sabemos, e você tem diante do Senhor assento à mesa, você pode cear na presença do Senhor, celebrar o banquete profético do Senhor está aberto para a sua vida, creia nisso, em nome de Jesus. E ali no verso 11 Jesus ainda fala sobre a quem? Aquele que se exalta, aquele que quer se exaltar. Então você quer estar no lugar e você quer se exaltar. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor conhece o teu coração e Ele sabe onde Ele coloca você, Ele sabe os lugares que você vai entrar e sair, e o Espírito de Deus que te dá autoridade para esses lugares, em nome de Jesus. Você não precisa se exaltar em um lugar, você não precisa mostrar quem você é, porque você vai ser reconhecido através do Espírito Santo de Deus, aonde você andar, em nome de Jesus. E o versículo 14 ainda continua dizendo, Jesus fala sobre ser aberto com todos, sem esperar recompensa das pessoas. Deixa eu te falar, a recompensa para a sua vida vem do Senhor. O sistema dos céus, o sistema do reino, é um sistema de recompensa.
recompensas, mas essas recompensas, elas vêm do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a profundidade dessa parábola, ela continua, porque Jesus ele propõe que haja um conserto, que haja uma mudança de mente. As pessoas trouxeram ali muitas desculpas, as pessoas elas estavam todas sendo privilegiadas pelo convite, mas a mente dessas pessoas, elas ainda estavam presas às situações comuns da sua vida. Deixa eu te dizer, você não é mais comum. Quando você recebe a Cristo, você deixa de ser comum, e a nossa mente precisa ser aberta para ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus dia a dia. Então mostra o quê? Um chamado, mostra um convite. Cear é estar à mesa. O que isso significa? Significa ter acesso a alguém, ter acesso a alguma situação, ter mais intimidade. Estar à mesa significa usufruir de liberdade com quem você está à mesa. Participar do reino de Deus é ter a oportunidade de cear com Ele todos os dias. Estou falando com alguém aqui? O Espírito Santo te encha em nome de Jesus. Participar do reino de Deus é ter a oportunidade de cear com o Rei Jesus todos os dias, em nome de Jesus. Amém? E essa parábola continua dizendo, muitos foram convidados. E o que isso nos mostra? Jesus está o tempo todo convidando. Jesus está o tempo todo convidando você, convidando a mim, convidando as pessoas que estão. Jesus, ele enfatiza ali então, o homem mandou o seu servo avisar um a um. O convite já estava feito, não estava? E mesmo assim, quando chegou o momento, ele falou para o servo, vai e toca a campainha de cada um, bate na porta de cada um, porque agora chegou o momento da ceia. O Senhor está trazendo algo novo para você, o Senhor está batendo a tua porta, o Senhor está te levantando hoje, está querendo que você mude a sua mente, o Senhor está querendo que você mude o seu modo de agir. E o servo foi levando aquele convite. O Senhor, através do Espírito Santo hoje, te lembra do convite de Cristo, que ele acontece todos os dias. Olha, há uma mesa posta, há uma celebração, há um banquete profético para você hoje, e muitas vezes nós não aceitamos o convite do Espírito Santo, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo e deixamos passar a bênção daquele dia, a palavra do Senhor naquele dia, o avivamento que o Senhor tem para nós naquele dia e o livramento que o Senhor tem para nós naquele dia, e cada um começa a achar desculpas. E note bem, as desculpas são muito parecidas com o de hoje, não é? Alguns falavam assim, olha, eu tenho muito serviço, eu comprei um campo. E quantas vezes nós nos envolvemos, né, com coisas que nós temos no nosso dia a dia, e tinha gente que há muito tempo dava desculpa de chácara. Já ouviu alguém? Eu tenho que cuidar da minha chácara. Conselho meu, não compre uma chácara, alugue um lugar e passe o dia, porque chácara dá um trabalho. Você vai passar o sábado e domingo carpindo o mato que você carpiu no outro fim de semana que você foi, porque ele não vai parar de crescer. O bispo está me desestimulando. Seja mais inteligente, compre um chalé no condomínio, você vai ser mais feliz, em nome de Jesus. O outro falou assim, sabe o que é? Fala lá para o Senhor que eu comprei alguns bois. E sim, hoje, né? Talvez você não tenha um boi na sua casa, mas tem um pet lá, que se você sair vai comer todo o teu sofá, e não vai ser nada agradável quando você voltar. E parece algo tão simples, parece até, e eu digo aqui até num tom de brincadeira, mas muitas coisas têm distraído a nossa mente, muitas coisas têm feito com que nos distanciemos daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco a cada dia. E claro, eu estou falando num tom de brincadeira, você pode ter todas essas coisas, mas em que lugar da mesa você está? Em que lugar da mesa você está a ponto de ter intimidade com Cristo e Ele falar as coisas para você e Ele direcionar a sua vida da maneira que você permita que Ele direcione? E a palavra continua a respeito das desculpas e ele vai falando essas coisas
E Jesus vai explicando para as pessoas, mas o que o Espírito Santo me revelou, dentre tantas coisas que Ele me revelou nessa palavra, é que Jesus estava chamando aquelas pessoas, aquele Senhor estava chamando aquelas pessoas para co-criar algo com Ele. Quando Jesus nos chama à mesa, é porque Ele quer co-criar algo que Ele já está planejado na eternidade para que você crie junto com Ele, amém? Você consegue entender? Isso não é peso sobre a sua vida, mas isso é algo que está dentro do propósito do Senhor para você andar com Ele, ouvir a sua voz, participar do banquete profético. E o servo vai e volta o quê? Com respostas negativas. E eles foram educados, não é? Dizendo, olha, fala para o Senhor, eu tenho esse problema, eu não posso, ir agora. Eles se excusavam, eles arrumavam uma desculpa muito boa, e aquela desculpa, ela em dado momento era muito forte, não é? E trazia um motivo para que eles recusassem aquele convite do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E Jesus traz um detalhe aqui, que aquele homem, quando ele recebe essa notícia, ele mostra ali um descontentamento, e a palavra fala a respeito de ira. E o Senhor Jesus nos chama a atenção. No hebraico, ira é af, A-P-H, que se refere muito à narina, ao nariz. Sabe, você já fez alguma vez assim? Com certeza já, né? Alguém te falou alguma coisa, ou fez alguma coisa que você não gostou, ou você se atrapalhou em alguma coisa e não deu certo, e você... Quem já fez isso? Ou só eu que fiz isso? Ou só esse homem aqui da parábola que fez isso? Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando descontentamento. Mas no caso desse homem foi muito mais forte. Ele respirou ali com o nariz, encheu o seu pulmão, e ele estava mostrando a ira por aqueles que esnobaram o convite, por aqueles que negaram ao convite, por aqueles que em dado momento disseram para ele, é amanhã na sua casa, não é mesmo? Não, eu vou lá. E no dia e na hora que foram chamados, arrumaram uma porção de desculpas. Aquele homem se irou, ele mostrou no seu rosto descontentamento. Ele fez algo ali diferente, que mostrou que aquilo que as pessoas fizeram com ele não estava certo. E deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, Ele nos revela essa palavra, porque em muitos momentos a ira do Senhor se levanta contra muitas vidas. Bispo, mas você prega aqui sempre que o Senhor nos ama, que a misericórdia dele se renova a cada manhã, mas em determinados momentos a ira do Senhor vem sobre a vida daqueles que não querem se sentar de modo adequado diante o banquete do Senhor, amém? Veja só o que diz Naum, no capítulo 1, ali no versículo 3, o profeta Naum, um profeta menor, não porque ele fosse pequenininho ou irrelevante, mas porque ele escreveu um pouco menos. Ele fala assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A Bíblia não diz que o Senhor não se ira. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não é tardio em irar-se. Em nome de Jesus, que isso não esteja sobre nós, que isso não esteja sobre nós como igreja, que isso não esteja em nós, em nossas vidas, porque hoje você está percebendo que o convite que o Senhor está fazendo para você, para sentar à mesa, para participar do banquete, ele é profético, e isso traz vida para a sua vida, em nome de Jesus. A palavra mostra aqui que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, e a relação que o profeta faz, a visão que ele tem, é que o Senhor, ele está sobre a tempestade, ele está sobre qualquer tormenta. Mostra o poder do Senhor sobre as nossas vidas, e que ele quer derramar sobre nós. E há mais algumas revelações nesse texto. Jesus está falando aqui de uma geografia. Há convidados de uma geografia, de um lugar, dos seus vizinhos, das ruas próximas, que foram chamadas para aquele lugar. E eles o quê? Não aceitaram, eles rejeitaram o convite.
O Senhor quer trabalhar nessa geografia, amém? E começa conosco, em nome de Jesus. O Senhor quer trabalhar nas geografias onde você está estabelecido no seu trabalho, nos lugares onde você tem contato, por onde você andar, você leva aquela geografia, você leva o manifestar de Deus naquele lugar, e por isso que quando você vai viajar, você nos avise que eu quero orar por você, porque você estará em uma outra geografia. As malignidades daquele lugar são diferentes, a forma como os anjos caídos trabalham naquele lugar são diferentes, e você precisa estar protegido, você precisa ter revelação a respeito do lugar onde você está. Mas pense algo, esses outros também seriam chamados em algum momento, amém? Qual que é a ideia que eu quero passar aqui? Qual que é a revelação do Espírito Santo tem para você aqui, tem para as nossas vidas nessa manhã? O servo saiu convidando aquelas pessoas, eles rejeitaram. Aí o servo, ao mandado do Senhor, sai para ir em outros lugares, para que aquelas pessoas fossem chamadas também, e mesmo assim aquelas pessoas aceitaram, e ainda havia lugar, e ele foi então em becos e em lugares distantes. A palavra do Senhor fala em lugares que muitas pessoas não iam, e isso é a referência no hebraico que nós temos, lugares onde pessoas nunca iriam. Então preste atenção na revelação do Senhor para as nossas vidas hoje. O Senhor está colocando você à mesa para que você efetivamente faça aquilo que você está mandando, para que você esteja cheio de poder e de revelação, que você seja ungido, cheio daquilo que é o profético de Deus sobre a sua vida, para que aquelas outras pessoas, através de você, comecem também a participar do banquete, e essas pessoas agora serão cheias do poder do Espírito, e elas também chamarão aquelas outras pessoas para que elas participem também. Então, em nome de Jesus, não permita que essa fase
ir fora da cidade. E essa geografia, ela é também para a nossa mente. Saia fora daquilo que você pensa hoje. É maior. Aquilo que nós pensamos hoje fica pequeno quando nós sentamos amanhã ao banquete do Senhor. Tem coisas novas. E em todas as áreas tem coisas novas. O Senhor quer te levar além, amém? O Senhor está te chamando hoje para sentar. E não é mais uma vez como algo que acontece todo dia, então eu vou sentar lá mais uma vez. Não é isso, é especial. Cada dia é especial, cada dia é um banquete novo, cada dia tem um alimento diferente, cada dia tem uma palavra nova, e cada dia aquilo vai ativando, e o teu espírito vai crescendo, e você começa a ter uma alteração no seu modo de pensar, na sua fisiologia, e as coisas começam a acontecer. Mas preste atenção, o texto continua. No versículo, ali no capítulo 14 ainda, no versículo 24, e diz assim: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando nós rejeitamos o convite do Senhor, nós precisamos tomar muito cuidado com essa rejeição. Isso, mas do que você está falando? Cuidado para que você não peque contra o Espírito Santo de Deus, amém? Não esnobe o convite que o Senhor está fazendo com você. Cuidado com aquilo que você fala. Não rejeite aquilo que o Senhor está te propondo à mesa. Cear com Cristo, isso te protege. Isso te faz andar com Ele. Cear com Cristo, além de te proteger, isso te projeta, isso te lança para as coisas novas, e você começa a ser livre de muitas coisas que ainda prendem a tua vida. E lembre-se o que eu falei aqui no início: tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, tem uma ligação direta com o mundo espiritual. Então não dê abertura para que você não seja mais contado, não dê abertura para que você seja cortado. E a palavra do Senhor é muito dura, e eu falo isso com vocês mais uma vez. Algo que entra dentro de mim, chamando a minha atenção também. O Senhor, Ele não fica no seu reino com meias palavras. O Senhor não fica no seu reino medindo as coisas, mas Ele diz assim: aquele que peca contra o Espírito Santo é cortado. Aqueles que rejeitam o convite à mesa, que não participam, que não querem crescer, que não querem ter da minha comunhão, eles serão cortados. Em nome de Jesus, não deixe que isso aconteça na sua vida. Cuidado para não pecar contra o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós recebemos o Senhor em nós não somos mais inocentes para coisas que acontecem na nossa vida. Na medida do teu conhecimento, na medida da revelação que você tem, talvez você seja um convidado que esteja nos primeiros momentos à mesa, nos primeiros dias à mesa, mas quando nós sentamos à mesa do Senhor, nós não somos mais inocentes, e você então receba aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida e comece a curar as pessoas, e aquilo que Ele coloca sobre você não é um fardo pesado, mas é algo transformador, e isso começa em você. Então não peque contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo não se trata de um erro momentâneo, não é algo que acontece e você logo ali se arrepende daquilo. Aliás, quem puder, busque a palavra de domingo passado, aqueles que não vieram, que eu falei bastante sobre arrependimento. Mas quando nós pecamos contra o Espírito Santo, é algo que nos faz romper. Muitos têm rejeitado o Espírito Santo, e como isso acontece? Mais do que eu falar, vamos ali em Lucas 12, no versículo 10. Lucas capítulo 12, versículo 10. Aqueles convidados, eles sabiam do que eles estavam rejeitando. Eles haviam rejeitado, eles haviam aceitado talvez um primeiro convite, e fica aquele convite, né? Não, eu apareço lá, qualquer dia eu vou lá. Mas quando eles falam para o servo: olha, eu não posso por causa disso ou por causa daquilo outro, eles estão falando com a sua boca. Tome cuidado com isso.
Em nome de Jesus. Lucas 12:10 diz: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Então, que a palavra nos ensina, se eu disser algo, eu acho que Jesus não é isso tudo. Há muita gente que considera Jesus um grande mestre ou um rabino superior. Olha, isso as pessoas não estão pecando, mas elas ainda têm perdão. Mas veja, o texto continua: isso será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Pecar contra o Espírito Santo é atribuir aquilo que é o sobrenatural, uma cura, uma palavra, algo que vem no seu coração, você atribuir isso a qualquer outra coisa, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Eu não acho que seja o Espírito Santo, eu acho, que foi um acaso, eu acho que foi ali, foi uma indução para que a pessoa fizesse aquilo, ou que acontecesse aquilo outro, em nome de Jesus. Você a partir de hoje está à mesa do Senhor, e você começa a crescer em discernimento do Espírito Santo de Deus, para que você tenha compreensão daquilo que é espiritual, e nunca blasfeme contra o Espírito Santo de Deus, amém? Em nome de Jesus. E por que eu estou falando do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é quem convence o nosso coração do pecado. O Espírito Santo é quem convence o nosso coração em chegar a Cristo. É o Espírito Santo que convence e nos mostra daquilo que está fazendo separação entre nós e Deus, e nos faz separar do convite do Senhor e arrumar desculpas para não se assentar no banquete do Senhor. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor está sobre você. O Senhor te chama para o banquete hoje, o Senhor te chama à ceia hoje. Em nome de Jesus. E não para por aqui, porque de todo convidado é exigido algo. Jesus fala o quê? Pegue a tua cruz e siga-me. Mas não é aquela cruz que te traz derrota, aquela cruz que te traz acusação, aquela cruz que te traz um sentimento de perda. Mas Jesus fala: olha, pega lá, o meu fardo é leve. Pegar a cruz de Cristo é lembrar do sacrifício dele sobre as nossas vidas. Pegar a cruz de Cristo é lembrar que por mais que nós desejemos, por mais que nós cresçamos, nunca o nosso amor será comparado ao amor de Jesus na cruz, porque por muito menos pessoas têm deixado de lado o seu compromisso, por muito menos pessoas têm tirado a vida de outras pessoas. E o que isso exige, não é? O que isso, como convidado, o que Jesus está exigindo de mim? E eu falei aqui no começo, essa briga entre a verdade e entre a mentira. Em primeiro lugar, exige de nós que a gente não troque a verdade do Senhor pela mentira do diabo. Isso exige, em primeiro lugar, quando você ceia com Cristo, quando você está num banquete com Cristo, muitos vão se afastar de você. Seja resiliente, seja forte. Amém? Segundo lugar, quando você está no banquete com Cristo, você precisa ter a paciência de esperar. E olha como as sutilezas do mundo estão. Quanto mais rápido você passar ali o feed, mais coisas você quer ver, não é? E você não consegue prestar atenção em coisas que passem de 10 minutos. Veja a sutileza, porque as pessoas não conseguem esperar. Quando você ceia com Cristo, em terceiro lugar, você precisa aprender a resistir à perseguição. A nossa oração, a tua oração, faz com que Israel resista à perseguição, amém? A nossa oração tem feito com que o nosso país esteja guardado de muitas coisas piores que poderiam acontecer, mas o Espírito está trazendo revelação e aquilo que estava encoberto está sendo revelado. Quarto lugar, quando você ceia com Cristo, você precisa confiar em Deus por inteiro. Como está a sua confiança em Deus? Em nome de Jesus, confie no Senhor. Se você está à mesa, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não tem por que você ficar com medo. Em nome de Jesus. Quinto lugar, quando você ceia com Cristo, você entende que o apóstolo Paulo fala. Então, abra aí comigo, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, diz assim: combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor fez, a qual o Senhor, reto juiz, me dá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. As pessoas escrevem muito isso nas lápides, não é mesmo? Lá no cemitério. Mas isso é uma palavra para o dia a dia. Paulo está falando aqui, eu combati o bom combate. Combata o bom combate de hoje. Guarde a tua fé hoje, porque amanhã tem mais, mas o Senhor está com você. E Paulo traz uma revelação muito tremenda aqui, porque eles falam, e isso acontece por todos aqueles que amam ao Senhor, por todos aqueles que amam estar no banquete com Cristo, com todos aqueles que sentam à mesa e recebem a intimidade do Senhor nas suas vidas. A cada dia, a cada luta, o Senhor está com você. Paulo está revelando isso. A ceia do Senhor, estar celebrando com o Senhor, estar no banquete com o Senhor, significa comunhão com Ele, é um combate diário. E sabe o que nos traz alegria? É que em cada combate você é mais que vencedor. Que em cada dia, mesmo que a luta seja pesada, aquele dia foi de amargar, né? Aquele dia foi de você ser achatado no chão e você começar a pensar, o que sou eu, o que vale a pena essa vida? Mas o Senhor está falando, Paulo está dizendo aqui, se você ama a palavra, se você ama estar no banquete com o Senhor, Ele te levanta, Ele te instrui, Ele te traz coragem, então você será preservado e a justiça do Senhor vem. Ó, como a palavra do Senhor é completa, a justiça do Senhor está sobre a sua vida, e não confunda a justiça com vingança, não confunda isso jamais, porque a justiça do Senhor, ela traz paz, ela traz reparação, a justiça do Senhor, elas colocam as coisas no seu devido lugar. As estruturas das nações estão mudando, e a transformação começa pela igreja, começa por você. Entenda uma coisa, sabe por que isso acontece? Sabe por que começa com você? Porque quem está assentado com Cristo à mesa, governa. Você governa a sua vida, você governa as situações que acontecem com você, porque você é assessorado por aquele que traz o sobrenatural na sua vida. Você é assessorado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele começa a falar com você. E veja como sentar com o Senhor à mesa é importante. Atos, no capítulo 1, no versículo 4. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e Ele voltou para mostrar que Ele agora estava com o seu corpo glorificado, e Ele estava agora confirmando aquilo que Ele havia falado e aquilo que Ele havia prometido, que Ele voltaria. E diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele, de mim ouviste. Amém? Quando você senta no banquete com Jesus, você tem tanta liberdade, você tem tanto prazer de estar ali, que o Senhor determina as coisas para a sua vida. O Senhor determine as coisas para a sua vida em nome de Jesus. Toda vez que você senta à mesa com o Senhor, toda vez que você se abre para esse privilégio, o Senhor Ele traz para você estratégias. Quando você senta à mesa do Senhor, Ele vai resolver situações difíceis junto com você. Você já conversou com alguém e você estava ali preocupado e você comentou com uma pessoa de confiança que você tem, e ela disse uma palavra e você falou, como que pode? Eu não tinha pensado nisso, mas é algo que parece tão fácil, eu não tinha pensado em fazer dessa forma. Sabe que isso é o Espírito Santo trazendo revelação para a sua vida, e Ele vai começar a falar com você através de alguém, através de situações, ou vai trazer audivelmente a sua voz. Ele vai ajudar a você resolver situações. Quando você senta à mesa, Jesus estava sentado à mesa com os seus discípulos, Ele fez acertos com eles. Ele falou, olha, vocês vão fazer assim e assim, e no determinado momento é o que vocês vão fazer. Houve um acerto, houve um combinado. Jesus, Ele combina com você quando você está na mesa. O que você deve fazer, isso traz uma tranquilidade tão grande para o seu coração, porque você está na mesa com o Pai, em nome de Jesus. Quando você está na mesa com Cristo, você cria negócios, você cria conexões.
Sabe por quê? Porque Jesus está chamando sempre mais pessoas à mesa. Sempre mais pessoas. E você vai também ser esse servo que vai convidar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, quando você está no banquete com Cristo, Ele norteia a sua vida. Você quer ter a sua vida norteada por Cristo? Amém? Em nome de Jesus. Participe do banquete com o Senhor todos os dias. E por isso que eu falei, é uma celebração, é um banquete profético. Porque a cada momento que você está na mesa com o Senhor, Ele faz com que aquilo que foi profetizado sobre a sua vida aconteça. A palavra que foi revelada para você talvez num tempo passado, agora está para acontecer e o Espírito Santo te revela, porque você está à mesa. Perceba, muitas coisas têm acontecido na nossa casa, muitas coisas têm acontecido na nossa nação, o sobrenatural tem acontecido, o Senhor está revelando. Eu não me lembro como no tempo antes de pessoas, tendo muitas perdas, muitas pessoas tendo muitos contratempos, e alguns servos de Deus, isso tem acontecido isso. Em nome de Jesus, abra os teus ouvidos, porque se o Senhor está trazendo algumas perdas, alguns contratempos, é para que você esteja atento àquilo que Ele está falando para você, coisas que você precisa corrigir na sua vida, coisas que você precisa prestar atenção do que Ele está falando, coisas que Ele está te direcionando para você fazer. Então, em nome de Jesus, se abra para o mover do Senhor, em nome de Jesus. E por que banquetear com o Senhor é profético? Não há nada mais profético de ter uma vida do que ter uma vida em santidade com o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei se você vai voltar domingo que vem, mas eu não posso me calar daquilo que o Senhor tem para falar sobre as nossas vidas. E quando a apóstola Débora disse, quando o Senhor havia colocado no nosso coração isso, e quando o Rabino nos falou também, tem um povo que vai chegar nessa casa. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser nós estarmos preparados para receber essas pessoas, amém? Porque quando nós estamos à mesa, celebrando com o Espírito Santo do Senhor, quando nós estamos no banquete com Cristo, nós temos que estar com nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e tem acontecido tantas coisas nas vidas das pessoas. A palavra está se revelando muito mais nesses dias, de pais se levantando contra filhos e filhos contra pais, e as coisas completamente invertidas em muitas situações. Mas nós estamos na mesa com Cristo, e quando nós estamos na mesa com Ele, Ele fala assim como aquele homem falou para o servo: olha, sai e chame mais pessoas, saia e chame aqueles que precisam. E começou por aqueles que estavam ao redor, e começou depois com mais distantes e mais distantes. E o Senhor tem isso para as nossas vidas. E eu fiquei bastante feliz ontem em participar lá do simpósio da igreja que eles eram aqui antes, porque eles têm uma visão muito parecida com a nossa. E o pastor ministrando aquele simpósio, ele falando sobre a revolução que deve ser feita nas vidas e naquele lugar, e nós aqui também fazemos essa revolução, e não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que o Senhor te trouxe aqui, Ele tem transformação para a sua vida. Então decida hoje aceitar o convite de Deus para a sua vida, amém? Em nome de Jesus, eu quero orar com você, amém? Em nome de Jesus, que haja mover na sua vida de uma maneira muito especial. Estar